Fala, moçada, beleza? Aqui Frederico Linhares com mais um bate-papo esportivo no @TV Tombo Sonoro no YouTube. Rapidinho, antes da gente começar a bater um papo, por favor, mete o dedão no like aí e compartilha esse vídeo pra gente sempre estar aqui falando de futebol, principalmente do Tombense, né? A pergunta que eu coloquei hoje é muito simples. Você acha que o jogador de futebol tem responsabilidade na posição que o time está na tabela? Por exemplo, Tombense é 18º com 20 pontos. Os jogadores do Tombense são responsáveis por isso, 100%, ou por etapa? Eu quero dizer que nem 100% dos jogadores são realmente responsáveis por isso. Mas que responsabilidade os jogadores têm nisso, hein? Daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Por exemplo, eu comecei a pensar, para quem lembra, e quem já é velho como eu, quem não é velho como eu, por favor, bate aí no YouTube e procura o penal que o Zico perdeu contra a França, né? Um jogo muito difícil. O Zico entra em campo, tinha problema no joelho, lançou Branco entrou dentro da área, pênalti, Zico foi bater, perdeu o pênalti. O Zico é crucificado até hoje, no ano de 2023. De 86 para cá, ele é crucificado por simplesmente o Brasil estar fora da Copa e não ter ganho aquela Copa do Mundo porque o Zico perdeu o pênalti. Ou seja, a responsabilidade é do jogador ou não? Né? Fica uma balança tremenda. Porque, na minha opinião, tem uma parcela, sim, dos jogadores nessa posição do Tombense, na 18ª posição, com 20 pontos. De 50%, pelo menos. Outros 50% é da diretoria e também do técnico que escala os jogadores. Né? Por exemplo, eu comecei a tirar aqui na internet, para a gente entender, qual a responsabilidade do jogador. Né? A responsabilidade do jogador é auxiliar o time na conquista do resultado esperado. Essa é a responsabilidade do jogador. Ele foi contratado para isso. Opa, se eu sou jogador, eu fui contratado para ter a vitória para meu time. Mas isso não necessita de todos os jogos ter a vitória, porque jogo é jogado, lambari é pescado. Pois é. Isso não necessita disso. Agora, o que necessita sempre a gente entender e passar nesse vídeo, que não seja polêmico, é que o jogador de futebol vai jogar com outra equipe que tem a mesma responsabilidade. E nem sempre pode ganhar. Pode empatar, pode perder, pode ganhar o jogo. É assim. Mas que responsabilidade tem os jogadores do Tombense na posição de 18º com 20 pontos hoje? Próximo compromisso é o Ceará no próximo sábado, hein? Ao vivo na Sonora. Os direitos dos jogadores, por exemplo, sabe quais são? Os direitos de imagem, direito de 40%, os direitos de salários que eles têm, cada um tem um tipo de salário diferente, que a gente sabe disso, né? As maiores estrelas com maiores salários, né? E transações fortuitas por aí que a gente conhece. Quem paga os jogadores? Hein? Quem paga os jogadores? São simplesmente os clubes que os contrataram. Então, são os empregadores. Os empregadores, os clubes. Quem são os empregados dele? Os jogadores e os técnicos. Beleza? Então, há uma parcela, voltando para o Tombense, na minha opinião, do Tombense está na 18ª posição com 20 pontos dos jogadores. De 50%, pelo menos. Né? Volto a falar, a outra parte de 50% fica por conta da diretoria e também por conta do técnico que escalou. Eu peguei também um dado muito interessante para a gente discutir aqui. As maiores folhas salariais do futebol brasileiro é do Flamengo e do Palmeiras, com 15 milhões de reais. Isso pagando CLT, pagando direito de imagens, 40% que tem direito. CLT, para quem não conhece, é carteira. Carteira que você tem como trabalhador. O jogador também tem a sua carteira de trabalhador. Ele é um trabalhador. Jogador não é vagabundo. Jogador é um cara que é trabalhador e treina muito e trabalha muito. Eu sei disso. Né? Direito de imagem pela TV, por exemplo, Tombense disputa a Série B, disputa a Copa do Brasil, disputa o Campeonato Mineiro. Então ele tem direito de imagem sobre tudo que acontecer aonde ele estiver jogando. Bem, falando nisso, para a gente terminar o vídeo, você acha realmente que os jogadores do Tombense têm parcela
na 18ª posição com 20 pontos? Eu já dei minha opinião. Acho que 50% sim. Quer ver uma coisa para a gente terminar? O Fernandão perdeu um pênalti contra a equipe do Avaí lá na ressacada. Lembra disso? No último jogo? Pois é, ficou 4-2 para o Avaí. Se o Fernandão faz aquele gol no início, aos 8 minutos, que todo mundo acha que ele bateu mal, né? Mas bateu com força. O goleiro já tinha estudado onde que ele ia bater. Pois é. Aí a gente começa a perguntar, será que se o Fernandão fizesse aquele gol, o jogo era outro? Será que se o Zico fizesse o gol contra a França, o jogo era outro? O campeonato era outro? Abraço para você, para a gente refletir. Deixa aqui os comentários que eu quero saber. Abraço e até a próxima. Um abraço.